chegamos ao sétimo episódio do Pode Ser Linda Podcast. Como passa rápido, parece que foi ontem que a gente lançou o primeiro episódio. Hoje a gente vai trazer aqui Ana Gabriela Braga, que é coaching e terapeuta comportamental. Ela trabalha saúde e bem-estar para pessoas que querem mudar de vida. Bem-vinda, Gabi. Ai, muito obrigada, um prazer estar aqui com você. Já sou super fã do Pode Ser Linda e tô amando todos os episódios, então tô me sentindo muito honrada em fazer parte desse time Ah, de pessoas obrigada. incríveis. Obrigada também, estou muito feliz de ter você aqui. Até porque eu soube, né, que você fez uma transição de carreira. Você é mineira, nascida em Belo Horizonte, e você veio para São Paulo focada na sua profissão no mundo da moda. Trabalhou aí numa das maiores multimarcas internacionais do Brasil aqui em São Paulo e fez uma carreira aí super de sucesso. Como é que foi essa mudança de carreira? Que coragem, né, você Hum, largar um trabalho que é muito legal, que te hum. dá muita visibilidade, trabalhar com moda é muito gostoso, mas também desgastante. Como que veio, assim, o primeiro sinal de que alguma coisa não fazia mais sentido naquela área? É engraçado, porque você tem um background também de moda, né, e a moda realmente é muito, cansativa e é sempre muito tumultuada, mas quem tá ali tá porque ama, né, e a moda sempre foi uma paixão minha desde pequena, sempre amei, queria muito, fui atrás, fiz, construí uma carreira muito que eu me considero muito bacana, de 15 anos, né, como diretora executiva do grupo, e para falar bem a verdade, eu estava no contexto geral satisfeita. Mas eu sentia que eu tinha cumprido já o meu papel ali, começou a me surgir algumas, coisas ainda inconscientes, mas alguns estalos, vamos dizer assim, de que eu talvez pudesse fazer outra coisa. E aí quando eu pensava em outra coisa, eu até pensava assim: "Ah, será que dentro da moda o quê?". E inclusive enquanto eu estava nesse grupo, eu cheguei até a testar ter uma marca própria, que foi bom, gostei, mas também, acabei era muito trabalho, acabei ficando só no grupo. Então, quando eu comecei a ter esses pensamentos ainda um pouquinho inconscientes, eu comecei a me dedicar mais a estudar assuntos que já eram assuntos que eu gostava. Então, eu sempre brincava que eu era uma psicóloga frustrada, porque eu sempre gostei desses assuntos de desenvolvimento humano. E calhou com uma época também que eu já estava com uns 35, 36 anos, e muito insatisfeita com a minha forma física, com os meus hábitos, e aí eu comecei também a buscar um pouco mais dessa saúde física primeiro, e aí eu comecei a conectar todo o conhecimento que eu tinha sobre saúde emocional, saúde mental, com essa saúde física. E aí eu comecei a me abrir para a possibilidade de estudar, de fato, alguma coisa mais intencionalmente, nessa área, para que em algum momento pudesse se tornar uma profissão, ainda que naquela hora eu pensava que poderia ser uma segunda profissão que eu levasse mais como um hobby, assim, junto da moda. E começou daí. E aí começou a dar certo. Sim, E aí você teve que decidir o que focar. chegou esse momento. E é engraçado quando a gente se dedica de coração, e uma coisa muito importante que eu sempre falo sobre transição de carreira, na hora que a gente decide mudar, a gente deve honrar muito tudo aquilo que foi vivido. E eu, graças a Deus, como eu amava muito o que eu fazia, e eu me considerava, né, de muito sucesso e muito realizada naquilo, para mim foi muito tranquilo honrar todo esse processo, ao mesmo tempo em que eu me dedicava a uma coisa nova. E eu tinha muita segurança também de ser iniciante numa coisa nova. Aquilo não me incomodava tanto como normalmente incomoda as pessoas. Que eu acho que essa é uma trava que as pessoas têm para mudança, né? Num mundo de perfeccionismo e de alta performance, você ser iniciante e você errar. E principalmente você ser iniciante, sendo que você já é sênior em outra área, né, você ter Principalmente. que andar para trás, que na verdade não é andar para trás, né, é É. aprender, é andar para frente, No aprender fim, uma você acaba conectando, né. Eu tinha um time de muitas pessoas que eu gerenciava ali naquele grupo, então, no fundo, eu já trabalhava com pessoas, né, sempre sim, soube pessoas. sim. Empresas são pessoas, né, de uma forma ou de Exato. outra, é isso. Então, em 2017, eu comecei, de fato, a estudar de uma maneira mais intencional, mas ainda achando que ia ser uma segunda profissão meio hobby. E aí eu comecei pelo coaching de saúde, porque tinha muito a ver com a minha busca pessoal por mais saúde, enfim, essa mudança toda de estilo de vida. E aí, quando eu fiz esse curso, eu falei assim: "Ah, ok, amei, mas eu acho que eu posso aprofundar mais". Aí comecei, não parei nunca mais, fiz muitas formações, faço até hoje. Sim. E aí, em algum momento, até foi meu marido que falou na época, ele falou assim: "Ah, você não quer testar fazer isso? Quem sabe você gosta mais?". E aí eu comecei de fato a testar, sempre com você sabe que você me conhece, eu sou muito organizada e muito prática com as coisas, assim, eu jamais jogaria tudo para o alto, por mais que eu tivesse uma circunstância financeira favorável, eu tivesse o apoio do meu marido, eu jamais jogaria para o alto.
E por honrar demais toda a história que eu construí nesse grupo, eu também, no primeiro momento em que eu tive muita clareza de que eu ia tomar aquela decisão, eu sentei com a pessoa que era a dona do grupo, que sempre foi minha parceira de trabalho, e enfim, a gente se ama muito. E aí eu conversei com ela e planejei junto com ela a minha Olha que transição de interessante. carreira. Foi muito legal esse processo. Hoje eu É. vejo assim que foi uma maneira linda de fazer, É. sabe? A gente aqui tem muitas mulheres que adoram esse tema, né, de transição É, de carreira. Principalmente aí quando a gente está por volta dos 40 anos, que às vezes não está 100% satisfeita no que a gente está fazendo. E eu acho que é muito legal a gente trazer, essa referência de timing, né, que não é, é uma decisão de uma hora para outra, que existe toda a fase da experimentação, né, de sim. você ir botando o pezinho na outra canoa, né, tem esse dizer que é muito legal, e ir testando realmente, né. Então eu também queria entender isso, quanto tempo foi essa transição? Desde o momento de falar: "Ai, talvez isso possa ser uma carreira", até virar uma carreira? Porque o estudo também faz parte dessa transição, né, se Sempre, capacitar e se sempre. dedicar as horas livres aí para se É. desenvolver, né. Eu gosto sempre de falar também, quando eu começo a falar sobre transição de carreira e com os meus clientes hoje em dia também, que eu faço muitos processos de transição de carreira, além dos processos de saúde, é que assim, existe hoje uma ideologia no mundo, né, um senso comum, de que a gente pode ser e fazer e conquistar tudo o que a gente quiser. E eu tenho algumas ressalvas a esse raciocínio que por mais motivador que ele possa ser, eu acho que a gente precisa completar essa frase, a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, se a gente estiver disposta a pagar os preços para que aquilo dê certo. Porque a gente jogar tudo para o alto e falar: "Não, vai dar certo, eu estou super motivado e uhul", e se jogar no mundo de uma maneira pouco estruturada e com pouca preparação, eu acho que pode causar um cenário muito pior do que aquele que você estava antes. E Traumático inclusive, traumático, e né. depois para voltar pode ser muito pior, sabe. Então eu tenho um Sim. pouco de medo disso. Então eu que sempre tive a cabeça muito no lugar, eu fiz com calma, conversei com a minha chefe na época, e realmente a empresa inteira era na minha mão, então eu sabia também que eu tinha que fazer as coisas de uma maneira mais lenta para conseguir treinar pessoas e para não deixar ninguém na mão. E aí a gente combinou de fato uma transição de carreira que durou 2 anos. E tempo é consistência também, né, não ter É, pressa nesse momento da transição, se é. preparar financeiramente também, né, Completamente. porque pouquíssimas pessoas têm o privilégio de ter a segurança financeira de Sim. falar: Hoje vou sair, amanhã já estou É, segura". Então também tem essa questão de se é, preparar financeiramente, fazer cálculos, né, fazer projeções para os próximos anos de como que vai ser abrir mão de algumas questões, alguns claro. luxos. Isso tudo eu acho que tem que ser muito pensado e até escrito, É. né, na hora de a gente Eu tomar a sou decisão. muita pessoa da planilha, assim, tudo pra mim a planilha me dá muita clareza de tudo. Então eu quero fazer algum projeto na minha vida, eu vou pra planilha. Eu quero organizar alguma parte da minha vida, eu vou na planilha. E aí você pode fazer no bloco de notas, no Word, aonde você quiser, mas eu funciono bem como planilha. E aí nesse momento eu parei e assim, quando você tem uma carreira de muito sucesso como diretora executiva de um grupo há 15 anos, é claro que a sua renda mensal, ela tá num patamar também de sênior, foi o que você falou. Claro, Então eu sabia que na hora de fazer aquela escolha, eu também estaria por um tempo abrindo mão de algumas coisas. você Então, estaria sendo aprendiz novamente, né. então eu paguei aqueles preços. Então por algum tempo nesses 2 anos, a gente foi fazendo, essa equalização, assim, de horas trabalhadas, para eu poder também ter algumas horas da semana para me dedicar ao meu novo negócio. Migrando. E também a gente eu fui fazendo essa equalização da renda. Então, se eu tiro algumas horas daqui e para pôr ali, eu estou tirando também um faturamento dessas horas que Sim, estão indo para lá. E eventualmente, no primeiro momento, o novo negócio não te traz um faturamento, sim, né. Eu, claro. graças a Deus, eu fiz, se eu não me engano, eu fiz 2 clientes só pro bono no início, depois Olha que já legal. comecei a cobrar e foi bem. Mas, Foi mais rápido que você pensou? na verdade, não foi mais rápido que eu pensei. Quando eu comecei a fazer a transição, eu tinha uma pessoa que é uma psicoterapeuta, que ela é coach também de grandes empresários e CEOs e tudo isso, que ela me acompanhou. Então ela, desde o primeiro momento, ela falou assim: "Olha, coloca na sua cabeça que vão ser 2 anos, depois que eu tivesse 100% Sim, dedicada fora. a essa nova profissão". Então, no final das contas, eu vivi 4 anos construindo essa história de sucesso, vamos dizer assim, na nova carreira. Claro que o crescimento ele tem que ir acontecendo, a gente tem que Sim. ir se lapidando, mas basicamente foi isso. Então eu comecei a minha transição de carreira, eu lembro que, assim, em janeiro de 2018, eu sentei com a minha chefe pra gente se programar, e eu fiquei com ela 2018 e 2019 inteiro. E aí em dezembro de 2019 eu encerrei lá, e aí a partir de 2020 eu já estava
só na minha nova carreira como coach e terapeuta comportamental. E aí, nesses 2 anos, eu fiz uma reserva financeira. Sim. Eu diminuí muito as minhas despesas mensais, enxuguei tudo que eu podia. E priorizou E fui o que guardando você o que eu tinha. conseguia. Eu Sim. já tinha, nunca fui uma pessoa de muita mentalidade de guardar dinheiro, assim, enfim, que até acho que deveria ter feito melhor, mas funcionou, deu certo e, enfim, tá Que dando. bom. É muito legal a gente, falar também de transição de carreira, porque falam que devido à longevidade, a gente vai ter 3, 4 carreiras, né. Porque antes a gente pensava: "Ah, vai aposentar com 40 anos, 45 anos", e hoje com Gente, 40 anos a gente tá com energia, é, tá com uma bagagem de experiência profissional, a gente tem vivências, é, experiências, diversidade, complementariedade, e eu acho é. que quando a gente vai para uma segunda carreira ou até para uma terceira, a gente já tem uma bagagem. A gente pode até achar Completamente. que a gente volta lá para o Não. começo da fila, mas muita coisa a gente já leva, né, para Com experiência, certeza, para porque o no final das contas, todo negócio é sobre pessoas. Então, se você tem experiência com pessoas num negócio X, essa experiência com pessoas, ela vai ser aplicada no negócio Y. Claro que habilidades técnicas você vai ter que desenvolver, estudar e tudo isso. Mas as habilidades humanas, né, as habilidades emocionais, se elas vêm vindo com você, então você vai usar. e É, principalmente você que começou como vendedora de loja, não foi? Você começou realmente super aprendiz, Super, e eu fui em Belo subindo, Horizonte subindo em ainda. Belo Horizonte ainda. Eu lembro que eu bati lá na gente, as nossas famílias já eram muito amigas, a Erika já era uma pessoa muito reconhecida, né, no mercado nacional mesmo, na área da moda. E aí eu bati na porta dela, literalmente, e falei: "Ó, quero", fiz esse curso, fiz aquele, na época eu já tinha feito a minha pós-graduação em moda. E ela falou: "Olha, Gabi, te adoro, mas assim, única vaga que eu tenho é de vendedora". E que idade você tinha? Ah, eu devia ter uns 20 e poucos anos, eu não É. era também eu tinha uns 25, devia ter. E aí também quando ela me ofereceu essa vaga, muitas pessoas julgaram: "Nossa, mas você vai trabalhar de vendedora?". Mas eu tinha certeza absoluta que eu não ia durar de vendedora por vários motivos. Um, que eu sabia que eu ia ser ruim na venda, e 2, que eu sabia que ela era sobrecarregada. E ela teria confiança em mim, porque a gente já se conhecia. Então assim, fiquei 3 E meses na também é venda e já uma oportunidade, né, de se viver uma nova experiência e sempre tem aprender, um aprendizado. sempre. Foi muito Exatamente. bom, assim, pra mim. E você acha que hoje, né, você é coaching de saúde e bem-estar. Você acha que a sua virada de chave, essa transição de carreira, representa exatamente o que você fala, o que você ensina, o que você prega, digamos assim? Porque você foi o próprio experimento É. da sua própria vida, É, né? com certeza, com toda certeza, porque quando a gente fala de saúde fisiológica, a gente está falando do bom funcionamento do nosso organismo. Se o nosso organismo, o nosso metabolismo, os nossos hormônios, os nossos neurotransmissores estão funcionando bem, a gente tem muito mais habilidade de regular com mais assertividade a nossa mente e o nosso emocional, porque são processos interligados. Então, o funcionamento do nosso cérebro, onde estão os nossos centros, né, da cognição, da regulação emocional, tá ligado com como a gente se sente, como os nossos, processos metabólicos acontecem. Então, para mim, assim, a falta de disposição, eu tinha muito mau humor, é uma coisa engraçada, eu tinha muita alteração de humor, assim, de ficar mal-humorada. Então, quando eu comecei a literalmente desintoxicar o meu corpo e a me colocar mais em movimento, todo o resto foi acompanhando. Então, claro que demorei anos, tá, gente, para fazer essas conexões. Não foi de uma hora para outra, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Hoje, com o conhecimento todo que eu tenho, eu vejo claramente o que aconteceu. Mas na época não, mas aí fui indo, então eu fui tendo mais disposição, com mais disposição você se propõe a fazer mais coisas, com mais disposição você tem mais clareza de qual é a direção que você quer ir fazendo essas coisas. Então, qualquer processo que eu faça hoje, seja saúde, seja carreira, seja gestão emocional, qualquer processo com os meus clientes, ele vai partir do pressuposto de um corpo bem nutrido, fisiologicamente, emocionalmente, mentalmente. Então, eu acho que hoje em dia está muito falado isso, e isso eu acho uma evolução muito importante do momento de mundo que a gente vive, mas as pessoas precisam colocar mais isso em prática, eu sinto, sabe? Então, Interessante. para mim começou daí, e aí eu vi que isso realmente faz toda a diferença para qualquer área da nossa vida. Sim, super. E até eu ia pedir para você conceitualizar aqui, eu e meus conceitos, mas eu acho que é interessante para qualquer pessoa que esteja escutando a gente, entenda qual que é o que é, qual que é o trabalho, né, do coach de saúde e bem-estar. Você traz muitas ferramentas como neurociência, é um trabalho super profundo, né, de autoconhecimento, de consciência. Explica um pouquinho como que é o seu trabalho, que eu quero voltar a falar sobre isso. Tá. Eh,
tem uma das minhas especializações é em terapia cognitivo-comportamental, que eu acho que é a que mais faz sentido para mim. Tirando todas as formações em coaching, né, o coaching é uma linha de trabalho que ela é bem focada, né, eu quero sair do ponto A para o ponto B e um processo prático ali para aquilo acontecer. E a terapia cognitivo-comportamental, ela entra junto disso para modular ou reestruturar ou reajustar, como você queira chamar, a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente sente e a maneira como a gente se comporta no mundo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que é da terapia cognitivo-comportamental, que diz assim: a gente pensa, então a gente sente, então a gente se comporta. Então, quando a gente está falando de mudar, eu fico até arrepiada porque eu amo É tanto, linda essa eu frase. amo. Então, quando a gente fala de mudança de resultado, se a gente faz de trás para frente, a gente está falando do quê? De mudança de comportamento. Então, eu mudo meu comportamento para gerar um outro resultado. Agora, onde acontece a mudança do comportamento? Na maneira como você se percebe no mundo, como você percebe os outros, como você percebe as experiências que você vive no seu dia a dia, as suas interações. Então, essa percepção é uma junção do que você pensa com o que você sente. Normalmente, a gente pensa primeiro e esse pensamento traz uma emoção. Claro que pode acontecer ao contrário, mas o que a gente vê de mais comum é isso. Então, fala-se muito sobre mentalidade hoje em dia, né? Sobre mindset. Até porque o sistema nervoso ele não consegue separar o que é fantasia e o que é sentimento real, né? Você Exatamente. já sentiu aquilo, o Você já está medo, vivendo a a experiência. ansiedade, coisas que não aconteceram, você já tá, o seu corpo físico Já está já tá vivendo. vivendo a experiência. E muitos traumas até que as pessoas vivem, vêm disso, né, às vezes nem experimentou tanto aquilo, mas é tanto pensamento que coloca ela numa vibração ruim, que aquilo fica, né, nas células mesmo ali, carimbado. Então o meu trabalho é justamente esse, trazer novas perspectivas de pensamento, que favoreçam uma regulação do emocional mais alinhada com o comportamento que meu cliente espera. Então realmente assim, é simples, mas é complexo ao mesmo É, tempo. porque eu acho que é simples no momento que a gente pensa assim: "Ah, conhecimento é uma ferramenta", É. né, autoconhecimento também é uma É, ferramenta, é. mas talvez a união desses 2 traga clareza mental para você mudar a sua vida. Mas, assim, são coisas que elas precisam trabalhar ao mesmo tempo, né. Claro, e elas vão se retroalimentando. Chegam muitos clientes para mim hoje em dia também, como a gente tem muito acesso a muito conhecimento e muitos livros de autoconhecimento e ferramentas de autoconhecimento mesmo, as pessoas estão buscando cada vez mais. Mas acontece muito de chegarem clientes para mim: "Ah, tá, eu sei tudo isso sobre mim, eu entendi isso ou eu aprendi com o outro isso, mas não está funcionando". Então não adianta também você ter todo o conhecimento do mundo e nem todo o conhecimento sobre você, se aquilo não se aplica num comportamento prático que você sente que te beneficia. Então, às vezes, é até melhor assim, às vezes, quando você tem muito autoconhecimento, isso pode até gerar uma trava. Porque é tanto autoconhecimento que você quer pôr tudo ao mesmo tempo em prática. E não vai funcionar, porque o tudo ou nada são polos, né, que eles não favorecem um comportamento humano mais alinhado, um comportamento mais, vamos dizer assim, de realização e de resiliência com as experiências que a gente Sim. vive na vida, então A mudança para ser sustentável, ela tem que ser passo a passo, mini passos? com toda certeza, porque, quando a gente fala de neurociência também, e do centro emocional do nosso cérebro, o nosso cérebro ele está o tempo inteiro, ele é programado para buscar segurança, previsibilidade, conforto. Essa é a nossa programação de um cérebro primitivo, tá. Hoje em dia, com toda a nossa parte cognitiva, funcionando, né, essa premissa, ela já não é mais tão verdadeira, mas a gente ainda funciona, né, sobre ela. Então é importante que a gente pense assim, se, eh o meu cérebro ele reage a coisas muito diferentes do que eu vivo, ele vai apresentar para mim uma resistência muito maior de realizá-las. Então, às vezes, isso trava. Então, se você vou dar um exemplo básico, tá, se você toma 1 gole de água por dia e você quer passar a tomar 4 litros, para sua mente aquilo dá um bug. Que é isso? Eu não estou entendendo essa quantidade de água, então não posso, isso vai me fazer mal, vou morrer aqui afogada. Agora, se você passa de 1 gole para 2, está muito próximo. Então a sua mente até tem uma percepção de: "Ó, tem alguma coisinha diferente aqui". Mas não é tão diferente assim, então a tendência é que Não você é um consiga trauma. não, a tendência é que você consiga sustentar. Então você fica 1 semana, 2 semanas, 3 semanas bebendo 2 goles de água, quando você for para 3, para 4, as coisas já estão um pouco mais assentadas, né, na sua cabeça, na sua mente inconsciente, e aí você consegue ir fluindo melhor. Saltos quânticos são péssimos para nossa cabeça. E as pessoas vivem hoje nessa dos saltos quânticos, Super. né. E assim, automático, rapidez, instantaneidade. Então quer dizer, aquele plano que a gente faz na vida
virada do ano, esse ano eu vou É. jogar capoeira, fazer yoga, vou emagrecer 20 quilos, vou. Põe lá 10 metas, É as difícil, chances de é. não acontecer é altíssima, né? É, e quando você quer muita coisa, de novo, e várias áreas diferentes, tudo aquilo se acumula num bloco muito grande para sua mente de um cenário completamente diferente e desconhecido. E aí você acaba não conseguindo avançar em nada. Esse ano foi tão engraçado que na virada do ano eu fiz de maneira bem intencional, porque eu queria levar isso também para os meus clientes e para o Instagram, né, onde eu falo bastante sobre isso. Eu não fiz metas no início do ano. E aí, quando foi lá para início de fevereiro, assim, eu sentei e comecei a fazer algumas coisas. Porque também a gente entra num modo de viver seguindo regras, sem questioná-las. E às vezes aquela regra, vou dar um exemplo, para mim esse ano foi ótimo fazer metas em fevereiro. Então, aquela regra de fazer metas no 31 para o primeiro, para mim não fazia sentido esse ano. Pode ser que no ano que vem volte a fazer sentido. Esse é o perigo de você viver no automático. Então você pega um monte de regras, sentou, não, agora eu vou funcionar assim e vamos embora. No automático ou no influenciável, né? Total. Porque eu acho também que até tem memes na internet sobre coach e tal, que eu acho que trouxe um pouco também desse ranço, que é meta, alto rendimento, e tudo rápido, e vamos lá, e vamos mudar, e motivação, e sair motivado, cursos, né, que a gente vê que não são sustentáveis, que na verdade a pessoa sai inflada de lá, de um curso e tal, e daí faz o quê? Né? Porque realmente a mudança não é interna, não é consistente, digamos assim, né? Quando a gente. O negócio do curso é engraçado porque eu também tenho um vício, assim, com ler livros e cursos e tudo isso. Acho que é uma coisa do momento de mundo também que a gente vive. E tá tudo bem, só que você precisa. Tá tudo bem você quer fazer 20 cursos e não aplicar nenhum. Mas que você tenha consciência que você está fazendo aquilo. Então, por exemplo, se eu pego um cliente de emagrecimento, vamos falar que é um exemplo que todo mundo se relaciona e vai entender bem. Aí o cliente chega e fala assim: nossa, não, essa semana deu tudo errado porque eu comi chocolate todos os dias. O problema não é ter comido chocolate, o problema é qual foi o contexto em que você comeu o chocolate. Você sabia que você estava comendo? Foi uma decisão consciente? Não, hoje eu estou afim de comer um chocolate, mesmo que seja pela crença, eu mereço, o dia foi estressante. Nem que seja por isso, se for consciente, para mim tá tudo bem. Até porque as exceções fazem parte da vida real, né? Completamente, isso vai para tudo, né? Só que as pessoas vão vivendo uma vida assim que é fora da mão delas, assim, fora do controle. Como se fosse uma fuga, um escape. Agora eu vou comer chocolate. E até falando de comida, é engraçado, né? Porque a gente tende a se recompensar Sim. ou com comida ou com bebida, Sim. né? Porque eu também sei que você é zero álcool. Eu né? não bebo porque eu nunca gostei, enfim, não gosto mesmo, isso já me ajuda, mas eu gosto muito de doce, de açúcar. E hoje eu entendo muito esse contexto, né, da busca por um conforto e por tudo. A comida é uma maneira muito rápida e muito disponível Prazerosa, né? e prazerosa da gente se compensar. E tá tudo bem fazer isso de novo, se for de uma maneira, né, uma frequência controlada, se for um comportamento controlado e se isso se encaixar dentro dos objetivos que você tem para sua saúde e para sua rotina. Se isso te trazer satisfação, não somente a curto prazo, não naquele momento que depois vem uma culpa, né? Exato. Só que existe hoje uma baixa tolerância ao mal-estar. Então é assim, ó, eu acho que existem duas coisas que eu acho que é muito importante a gente. Baixa tolerância ao mal-estar, isso é muito legal. Tem duas coisas, é a não aceitação da emoção em si e a baixa tolerância ao mal-estar. Então a gente vive num mundo de busca por prazer e bem-estar e tudo isso. Então, ok, eu quero me sentir bem. Só que essa frase virou ela se desdobrou em eu quero me sentir bem e eu devo me sentir bem 100% do tempo. 100% do tempo e rápido, né? E na mesma hora. Imediatamente. Prazeres Exato. E imediatos. não tem, né, gente? A gente, a emoção, vou pôr entre aspas aqui, ruim ou desconfortável, ela é um sinal pra gente, ela é uma informação. O que eu quero fazer com essa informação? Primeiro, deixa eu ler essa informação. O que está acontecendo? Depois que eu li, eu posso até escolher não fazer nada com ela naquele momento. Mas eu entendi, então eu já aceitei. Então eu parti do pressuposto, não, hoje eu não estou bem. Não, hoje eu fiquei com raiva da Ana, ela falou uma coisa que eu não gostei. Eu posso não fazer nada com aquilo, eu posso não brigar, não retrucar, eu posso não nunca falar isso com você, mas eu entendi o que aconteceu. Quando eu entendo, eu estou aceitando. Quando eu aceito, o ambiente é muito mais favorável para eu seguir para próximas experiências com mais assertividade, porque eu entendi aquele processo ali daquela irritação, daquela raiva. Daquela ou dinâmica. eu entendi por que aquilo que ela falou me pegou, qual é a parte em mim que Se foi um pegou. espelho, né? Porque tem muito Sempre isso também. sempre é, né, no final das contas. Aquilo que te irrita não tem nada a ver com o outro, sempre é com você. Então, acho que as pessoas têm essa coisa da não aceitação. Não posso ficar ansiosa, não posso ficar triste, não posso ficar estressada. Então, se eu tô estressada, passei um dia super estressante no trabalho, às vezes tem mesmo 1000 motivos para estar. Eu não posso me sentir assim, então eu vou tomar uma garrafa de vinho. Você até pode beber o vinho, contanto que você passe. O que me estressou no dia de hoje?
Me estressou porque eu me atrasei com isso, aí o outro foi me cobrar, e eu não gosto de ser cobrada, e eu não gosto de ser cobrada, porque isso traz um alerta em mim de que eu não tô sendo boa o suficiente, e pra mim dói demais ver que eu não tô sendo boa o E eu suficiente. acho que a mudança também só funciona com conhecimento, né? Com autoconhecimento. Porque se a Claro. pessoa não muda, ela vai ter sempre que beber uma garrafa de vinho. Porque, né, o atraso, a falta de planejamento, muitas das coisas que a gente reclama, na verdade, está nas nossas mãos, né? E E a se a gente conscientiza isso e vê realmente, por que eu não fiz ontem, não deixei minha roupa pronta, né? Quando a gente pula a academia, ou porque a gente está cansado, alguma coisa assim, é a gente que toma as decisões, E né? aí, ó, já entra de novo num ponto que é também um ponto muito essencial do meu trabalho com os meus clientes, que é uma estruturação de rotina. As pessoas têm uma ideia de que a rotina é uma coisa chata, você vai fazer tudo igual todos os dias. Não é isso. A rotina é uma ordem para aquilo que você deseja viver no seu dia. E o que você deseja viver hoje pode ser diferente do de É uma amanhã. ordem, essa É palavra é muito uma ordem. ordem, é É ordem. acima, é acima. Você está ordenando. A rotina é um modo de vida. Então, se você tem se você intencionalmente cria uma ordem para aquilo que você quer viver no seu dia, a hora que as coisas que não estão no seu controle desorganizam o seu contexto, vamos dizer assim, não vai desorganizar tudo de uma vez. Então, como você tem muita ordem, aquilo vai ter um impacto muito menor para você e para o seu E emocional. rapidamente você já volta. Tem coisas, de novo, que são grandiosas, que te atrapalham muito, que causam muito mal-estar. Tá tudo bem, mas no contexto geral, porque também não tô falando aqui de um dia, eu tô falando num contexto. Pensa no seu ano. Exato, a gente não tá falando de momentos específicos, ou de traumas, ou de tragédias, ou de situações que a gente tá falando de dia a dia normal, A né. maneira como você. E aí entra, é rotina, é uma gestão do. As pessoas têm uma gestão do tempo péssima. Acorda correndo, é soneca 20 vezes no despertador, sai atropelada, não calcula o tempo do trânsito, não calcula que vai ter que parar para comer, aí come em cima da mesa de qualquer E são coisas que jeito. acontecem todos os dias, Todos, então, todos os dias. repetidamente, e passa ano e sai ano. Você quer ver, tem uma coisa que eu falo sempre com os meus clientes, e sempre eles ficam assim: "Nossa, nunca pensei nisso". Não grudar compromisso na agenda. Não adianta eu querer marcar com você um compromisso de 11 ao meio-dia e querer marcar outro do meio-dia a 13h. É claro que algum deles vai dar tumulto. Gente, meu marido é a pessoa que faz isso. Eu sofro, eu vou ter uma gastrite, mas agora eu já tô aprendendo também a É do relevar. outro, é do outro, né? Mas ele ainda não entendeu. Aí vai para você essa dica, ó, não atrapalhe a agenda, não põe Não compromisso em grude. cima do outro. Não funciona, porque também existe uma busca por se reafirmar num dia muito cheio. Isso é do ego. É verdade. E Muito interessante isso, porque, nossa, fui isso, foi aquilo. Estar cansado também é uma recompensa para o ego, né. gente, O ai, nossa, cansaço como é que tá seu cotidiano, dia hoje? Nossa, estou ai, tô muito corrida. Pra mim tô morta, tô Para mim, acabada. é uma perspectiva de insucesso você estar todos os dias da sua Concordo. vida Mas isso mudou muito, corrida e viu. cansada. A gente já consegue ver isso em muitos empresários, muitos executivos, muitos profissionais, que isso aí saiu de moda, digamos assim, não É, é mais legal. e Não não é é mais mesmo. bacana você viver cansado, estressado, sem uma rotina saudável. Hoje, se alguém fala pra mim que tá morto, que tá cansado, não sei o quê, bom, escolhas, né. E vai Você não descansar, né, precisa tá cansado? Vai viver descansar. cansado pra você ser produtivo, E né. parece que o resultado só vai vir às custas de muito esforço e Sofrimento. sofrimento. E não é verdade, né, tem até um livro que eu gosto muito que chama Sem Esforço, é um livro maravilhoso, que ele é muito prático, muito simples, assim, a escrita dele, mas fala sobre isso. O negócio não é você fazer um esforço extenuante o tempo inteiro, é você ter uma intenção e uma consciência na construção do seu modo de vida, para entender qual é o esforço mais inteligente para você, que é o que vai te levar mais rápido e com menos gasto de energia no lugar que você quer. Potencializar, né. E aí, mas aí uma coisa Eficiência. é eficiência, mas aí vai puxando várias coisas, né. O que que é eficiência para você? Então, às vezes, a pessoa não sabe o que é, porque ela está conectada com uma comparação externa, ela está conectada com o que ela vê nas redes sociais, ela está conectada com o que o amigo falou, e tá aí de novo E assim, volta. né, às vezes você é eficaz, você é um profissional, você é uma mãe, ou você é que vai e realiza o que tem que ser feito, mas talvez o seu caminho seja muito maior. A que custo, né? A que custo? Então não basta só ser eficaz, É, né, acho que a gente tem que trabalhar também a eficiência, com né, certeza. fazer o caminho mais fácil para chegar O até lá. caminho de menor esforço para chegar mais rápido aonde você quer. Quando a gente fala menor esforço, não quer dizer que não vai ter esforço. Qualquer mudança, gente, fazer uma transição de carreira, eu posso falar de cadeirinha porque eu fiz.
É pesado pra caramba. Eu fiquei 2 anos com 2 empregos. Então eu trabalhava muito na empresa, e aí ainda chegava em casa, ou tinha que estudar, porque eu queria completar minha formação, ou já tinha cliente para atender, e aí eu tinha que preparar a sessão do cliente. Tinha o acompanhamento do cliente, que eu sempre faço acompanhamento no pós-sessão. Então, assim, eu trabalhava muito, mas eu sabia que era um período específico em prol de um ganho ali na frente que eu ia Claro. ter. Então, você vê que tudo que a gente conversa aqui parte de um pressuposto da gente ter clareza. Clareza de quem a gente é, do que a gente quer, para onde a gente está indo. Escolhas, né, clareza nas Clareza nas escolhas e escolhas. maturidade para as consequências, Pagar né. os preços, porque também né, eu quero escolher isso, mas eu não quero perder aquilo. Bom, E aí a gente também tem o vitimismo, né: "Ah, mas eu não sabia que isso, que aquilo que ia acontecer". Ué, mas por que que também não parou, não pensou, não dedicou tempo a criar claro. cenários? Óbvio que a gente não tem, controle sobre tudo que vai Hum. acontecer, mas eu acho que muitas coisas da nossa vida, principalmente cotidiano, a gente tá falando de coisa aqui É, cotidianos, de rotina, é possível sim a gente é, saber, né, principalmente a gente mais velho, a gente já sabe que padrões acontecem dessa é, forma, e talvez isso seja o mais difícil, né, a é. gente romper esses padrões. Mas eu queria perguntar para você, Gabi, como é que se constrói um novo hábito, né? E como é que a gente sustenta esse novo hábito? Porque às vezes a gente até consegue mudar o hábito, mas ao longo do tempo, como que a gente sustenta ele, né, no nosso dia a dia? Gente, essa pergunta é maravilhosa, porque eu acho também que as pessoas não param muito para pensar sobre isso. Então, claro que todo mundo sabe, existe um conceito aí já muito divulgado de que quando você se treina, você consolida um hábito, aquele hábito vai se automatizar na sua cabeça. Esse é, né, uma premissa mais simplista, vamos dizer assim. E sim, isso é verdadeiro, contudo, todavia, entretanto, qualquer hábito que você tenha, que ele tenha um gasto energético ou um esforço, vamos dizer assim, mais moderado, né, alguma percepção de desconforto mais moderada, ele é um hábito que, neurobiologicamente falando, a sua mente vai querer evitar. Por quê? Pelo desconforto e pelo gasto de energia. Então, vou pegar o exemplo da academia, por exemplo. Então, você pode estar lá, você está super no hábito, já consolidou, está há anos treinando, mas concorda que ir para academia fazer uma atividade física é sempre demanda muita energia e tem um desconforto, literalmente dói para fazer aquilo? Tipo, sai da zona de conforto, Li sai do sofá, né? Por mais automatizado que este hábito de ir até lá fazer seja, sempre tem uma dor envolvida. É uma dor em prol de uma coisa que você vai ganhar lá na frente, mas é um processo de dor. Então, vamos dizer que você fica: "Ah, não, uma semana, machuquei, não vou poder fazer". Na outra semana para voltar, você vai sentir uma resistência muito maior, por mais que você já tenha aquele hábito automatizado há muito tempo. E o que que eu tô querendo dizer com isso? Coisas que são importantes para você, de manter como um hábito de vida, estilo de vida, mas que demandam de moderado para alto, né, energia, gasto de energia e de esforço, você vai precisar sempre cuidar daquilo, porque senão se perde. Por que que se perde? Porque o nosso cérebro é programado para nos tirar o tempo inteiro do desconforto e da dor. Então, se você não pensa sobre aquilo, em algum momento a sua mente inconsciente vai te roubar aquilo. Então vencer a procrastinação é vencer a sua mente também, não deixa de ser. Assim, quando a gente fala, assim, de vencer, a gente parte também de um pressuposto vencer a mente, eu não gosto muito dessa conceito, porque parece que a gente tá meio que em guerra com a mente. E sim, Tá. existem momentos em que a gente guerreia muito com a nossa mente, mas eu acho que o nosso trabalho também no autoconhecimento é sobre, na busca do autoconhecimento, a gente aprende a nossa mente é a nossa aliada. Tudo que ela faz tem um pressuposto de benefício para nós. Não é, Ela tá te protegendo, não é que ela exatamente, tá é sempre um benefício. Então é só a gente entender como ela funciona. Então, pegar o hábito da atividade física, por exemplo. Então, quando eu acordo de manhã, e vamos supor que eu não estou super motivada, estou cansada, não dormi bem, o que é que me faz ir para a academia de fato, sentir mais dor ali na academia e ficar mais cansada? A minha disciplina, o meu hábito consolidado. Mas como que eu literalmente me faço sair de casa para chegar lá? É uma conversa interna, não, ok. Então eu tô cansada, eu não dormi bem, mas eu sei que depois que eu faço, eu me sinto um pouquinho mais energizada. Eu sei que se eu faço, o meu nível de ansiedade no dia ele diminui. E eu sei que o meu dia, um exemplo, o meu dia hoje eu vou ter uma brecha aqui e ali, e eu consigo descansar um pouquinho, fazer uma respiração, eventualmente até no final do dia já encerrar o meu dia um pouquinho mais cedo. E aí eu dou para minha mente, eu entrego para ela as recompensas que estão ali para mim ao longo desse dia. Então, aquele primeiro momento que teoricamente parece só de dor e de nenhuma recompensa, eu transformo ele. Então, eu entendo o que que a minha mente precisa e eu entrego para ela naquele momento, através desse autodiálogo, desse ajuste autodiálogo, de ótimo, conversa. ótimo termo. É, às vezes a gente tá com preguiça de ir pra academia, né, eu Ah, sou sim. craque nisso, assim, mas depois que realmente que a gente vai, tipo: "Ai, que bom que eu vim", né.
Então, às vezes, tem que ter o esforço ali maior para ter uma recompensa. E às vezes é um espaço de tempo muito curto, né, assim, para você ter essa conversa, e aí pronto, Não não pensa ir. mais exato. Ou ir ou não Ou ir ir. ou não ir, exato. O espaço de curto o espaço de tempo é muito curtinho, então se a gente consegue se conscientizar, vou até dar uma informação aqui que é uma informação que ela pode ajudar. Nos estudos de neurociência, né, quando, os pesquisadores mediram qual é o espaço de tempo entre você ter um disparo emocional, então, por exemplo: "Ai, não, tô com preguiça, tô cansada, não vou", um disparo emocional automático, e você, de fato, tomar uma ação em cima daquilo. Então, a gente faz tudo muito atropelado, mas se você parar 5 segundos, você já tem um tempo de conectar novamente o que você sente com o que você pensa. Então, é claro que eu sempre brinco isso, na ciência diz de 0 a 10 segundos, mas eu gosto de trabalhar com os meus clientes de 0 a 10 minutos, porque até que você se treine, você não vai conseguir perceber esses 10 segundos. Então, assim, dá 10 minutos e fala assim para o seu cérebro: "Não, não vou decidir Tô isso, naquele estado. não vou decidir isso agora, eu vou marcar literalmente no cronômetro do celular 10 minutos e daqui 10 minutos eu tomo uma decisão". Pronto. E aí, mesmo que você tome a decisão de não ir na academia, sabe o que vai acontecer? Você não vai ficar se martirizando o dia inteiro com aquela decisão. Ai, meu Deus, eu devia ter ido e não fui. Ai, tá vendo pra que eu não fui? Ai, me arrependi de não ter ido. Porque você sofre com aquilo também, com a não ação, né? Ai, não fiz aquilo que eu me propus. Então, Porque não fazer algo é fazer ah, algo, né. total, é. Então, se aprender a dar esses tempos também, sair desse estado de ansiedade e de correria, de pressa, assim, se dá 10 minutinhos para você estar ali com aquilo e pensar sobre aquilo um pouco mais. Ou se distrair com alguma outra atividade que vai te trazer algum outro estado emocional, que vai amenizar esse que você tá. São ferramentas que estão disponíveis para todo mundo de um jeito muito fácil, mas as pessoas precisam se treinar para que elas virem ferramentas fáceis, né? Muito interessante. É. Funciona isso, os 10 minutos? Vou começar a usar. Muito! Aqui, ó, As pessoas falam, dão feedback. muito. Eu faço muito também, processo de emagrecimento para regulação de escolha alimentar. Então: "Ai, nossa, tô muito estressada", e eu literalmente aplico em mim até hoje isso. Tô muito estressada, tô cansaço para mim é o pior gatilho na alimentação, assim, para o doce. Tô cansada, cheguei no final do dia, trabalhei demais, "Gente, tô cansada, preciso de um doce". Não, calma. Eu marco 10 minutinhos, tomo 2 copos de água bem grandes, isso é literalmente uma ferramenta que eu passo para os meus clientes. Se não funcionar, eu vou tomar um banho, que o banho para mim é muito terapêutico. Normalmente, para as pessoas em geral, ele costuma Baixa ser. ansiedade. Exato, ele te acalma, é uma aguinha quente, então você e é uma hora também debaixo do banho, pensa, você não tá com o celular, você não tá com outra pessoa, é uma hora sua, De então autocuidado também, então isso também que te pode ser conecta uma recompensa. e te conecta também um pouco com a sua Olha essência, que assim, né. interessante. Então é um momento seu, assim, então pra mim funciona muito bem. E aí depois disso, muitas vezes eu nem quero comer o doce, mas não faz sentido eu comer Já esse doce passou, hoje. digamos assim. Ou se eu quero comer, não, quer saber, ok, já tô melhor, mas eu vou comer um pedacinho de doce aqui. Às vezes eu como menos, eu como com mais consciência, e aquilo nem me atrapalha em nada. Então, essa coisa de dar tempo para os nossos circuitos mentais se conectarem é muito importante. Só que num mundo hiperacelerado, hiperestimulado, a gente perde essa habilidade, Sim, né? do imediatismo, né. É, E Gabi, você hoje é uma pessoa muito mais flexível, né, com a sua dieta, do que você era lá atrás. Eu acho que com você certeza. adquiriu, Com mais certeza. ferramentas para você escolher as suas batalhas, É, escolher o momento que você vai é. usufruir daquilo que você constrói durante a semana, digamos assim, né. E aí, de novo, a gente vai para uma coisa da gente se conectar com a nossa essência. Quando eu comecei o meu processo de saúde, antes até de eu trabalhar com isso de fato, eu parti de um pressuposto, assim, a pessoa que é saudável de verdade, aquela que é saudável, que é bem disposta, que tem um corpo lindo, porque é importante a gente falar da questão estética também, a estética importa e ela é uma ferramenta que ela pode até nos auxiliar nesse processo todo de autoconhecimento. Então, e aí eu achava que era uma pessoa que não comia nunca açúcar, que eu tinha que eliminar o açúcar da minha vida para sempre. Uma neura. Exato. E por muitos anos eu tentei fazer isso. E era um ciclo de muita, assim, ansiedade e frustração, porque aquilo era uma coisa que eu gostava demais. Então chegou uma hora, de novo, com muito estudo, com muita experimentação, tentativa e erro, e maturidade também, né, porque, no auge dos meus 45 anos, É, hoje eu já tenho muito mais, a gente se desprende de muitos tranquilidade. julgamentos com nós mesmos. E tranquilidade para errar Exato, também, né. exato. Então, aí eu cheguei à conclusão seguinte, e aí hoje eu aplico com os meus clientes e tenho o maior sucesso com isso nos resultados. Aquilo que eu amo precisa fazer parte da minha vida. O ponto é como eu vou decidir que isso faça parte da minha vida. Vai para tudo, não é só para comida não, para tudo. Ah, eu gosto desse hobby, eu gosto daquela pessoa, eu gosto dessa experiência, eu gosto desse tipo de sei lá, eu gosto de viagem. Então aquilo que você ama,
precisa fazer parte da sua vida. Porque muito, a não ser que você mude radicalmente a pessoa que você é, enfim, que são casos muito de exceção, né? É difícil você falar uma coisa que você ama muito e que de repente você vai parar de gostar. Então, eu parto de um pressuposto de encaixar as coisas que a gente ama na nossa vida de uma maneira que ainda assim nos mantenha na direção que a gente deseja e nos resultados que a gente quer. Sim, porque também é legal a gente falar aqui que a gente está falando dessa questão de alimentação, de saúde, de movimento, de esportes, de pessoas que se sentem angustiadas por não conseguir ter essa vida. Né? Muita gente Sim. não liga se faz esporte ou não, Não. apesar, né, dos malefícios. Mas o que a gente está trazendo aqui de tema hoje, que é bom que a gente contextualizar, é que a gente está falando sobre as angústias das escolhas, né? Que a gente vê muita gente naquele processo de ciclo, né? Que não sai, aí, meu Deus, e a culpa, e a briga com a balança, e resultados rápidos, né? Turma do Ozempic, que eu não É, sou contra, não. é, Mas a gente também vê muita gente querendo resultados rápidos, é, né? Se busca tratar, na verdade, a consequência, é, né, das escolhas e é. não a causa das escolhas. E É. eu acho que a gente está trazendo aqui é a gente trazer consciência para as causas. Por que tá te levando a isso, né, Gabi? E assim, ó, 100% dos clientes que eu recebo de emagrecimento já sabem tudo que o Nutri ensinou, que o endócrino ensinou, que o nutrólogo ensinou, tem milhões de planos alimentares, sabe, todas as estratégias de jejum, de low carb, de Isso que eu ia tudo. falar, já testou de tudo, E ah, por não que que pode não comer fruta, funciona? pode comer fruta, ah, não É, pode comer carne, pode comer carne, ah, não, agora é dieta do é, paleolítico, ah, dieta não sei o quê. E, na verdade, não é isso que vai fazer com que você emagreça, não é isso que vai te levar ao resultado é. consistente, né? Eu acredito muito que a gente precisa ter as informações corretas para construir a nossa dinâmica de vida, a nossa rotina, nosso modo de viver e também a nossa rotina alimentar. Então, a gente precisa ter as informações. Mas, hoje em dia, fato que as pessoas já têm informação sobre o que comer, o que treinar, o que fazer, né, para ter uma boa qualidade de sono. As pessoas já sabem. Mas a dificuldade é na aplicação. Então, entre saber e fazer, existe um gap, né? E é justamente onde o meu trabalho entra. Assim, tá, você sabe tudo isso. Primeiro de tudo, você precisa de todas essas informações, precisa aplicar elas todas. Então Todas juntas. vamos investigar qual é que faz mais sentido agora, no seu contexto, e alinhar a sua expectativa de Com a sua resultado? personalidade, com o seu estilo de vida, como você se relaciona, né, Exato. nas diferentes Eu vou situações. te dar um exemplo, assim, bem Não prático. tem regra pronta, né. É maravilhoso jantar até às 6 da tarde, até às 19, 18, 19 horas. Falando em termos do ciclo circadiano e da nossa saúde do corpo. Eu janto às 7. Maravilhoso. Então, eu, no meu mundo ideal, jantaria às 6 da tarde, às 18, tá? Porque depois eu não tenho mais fome, eu durmo às 9, tá ótimo. O meu marido gosta de jantar às 8. Aí chega aí a hora que eu sei dessa informação, eu falo assim: tá bom. Essa informação de jantar às 18 horas é uma informação que eu não abro mão de aplicar agora? Ah, essa é uma informação que eu não abro mão de aplicar, tá bom. Então, qual é o impacto disso na minha relação ali com meu marido, dessa questão do nosso horário ali familiar do jantar? Eu preciso avaliar. Pode ser que para mim compense, que ele nem Que ligue, para que o tá tudo casal bem, tá que para o tudo casal tá bem. tudo bem, que no meu caso não, eu gosto de sentar na mesa com meu marido todos os dias para fazer as principais refeições, então a gente almoça e janta quase todos os dias juntos. Então eu decidi que não valia a Isso é um pena para valor para mim. Um você. valor para mim, sim, família para mim tá saúde, família e depois o trabalho. Essa é uma construção que eu consegui fazer para mim, eu entendo que muitas pessoas às vezes estão num exato momento de vida que a profissão se sobrepõe um pouco e tá tudo bem, mas eu cheguei nessa fórmula, e aí tá bom, então eu jantando às 8 horas, qual é o malefício disso para mim? E no final das contas, para mim hoje, o malefício ele passa completamente despercebido, porque primeiro, claro, eu tenho toda uma rotina de vida muito, saudável, e ainda eu tenho a saudabilidade daquele momento com meu marido, que se agrega com tudo isso. Então a gente precisa também ter essa consciência de o que vale a pena para mim naquele momento e qual é o preço que eu estou disposta a pagar. Então eu não tô no meu exemplo, eu não estou disposta a pagar o preço de não jantar com meu marido. E também aí entra outras coisas, assim, também eu não tenho aquela coisa de, sentar na mesa e não comer, aí também não consigo, vai me dar vontade de Não, comer e tal, então lógico. E Gabi, a gente então falou aqui que a gente vê uma sociedade também que a gente normalizou essa positividade, que até a gente já falou aqui como positividade tóxica. uhum, Mas, ao mesmo tempo, um contraponto é a normalização, da insatisfação diária. sim, Né? E eu acho que também o seu trabalho, ele consegue reverter muito isso, essa uhum, insatisfação diária, da insatisfação com a vida, né? Que a gente é, vê, pessoas não satisfeitas em várias áreas, justamente não se organizam, não procuram ajuda, porque é é, muito legal procurar ajuda, porque eu acho que você analisa a situação
de fora, como espectador. É outra Você consegue ver perspectiva, a né? sua vida em perspectiva. É, E traz muitas sacadas, assim, que você é, fala, cara, realmente isso aí eu tô fazendo é, e eu não preciso, né? Ou por causa é. disso, é o motivo que. Enfim. Então, isso também queria falar um pouquinho com você. Que a insatisfação, eu acho que ela precisa acontecer, ela faz parte do sentimento, mas ela também deve ser mola propulsora para mudança, né? Sim. Senão a gente. E também, ó, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a questão da busca pela perfeição. Então, tudo que não é perfeito me causa insatisfação. E o perfeito não vai chegar nunca, né? Então, também, às vezes, a insatisfação é porque a expectativa do resultado é que tá calibrada errado. Então, a gente sabe, quando a gente se conhece, a gente sabe aquilo que a gente é capaz naquele momento, com a circunstância que a gente tem, e a gente equaliza a expectativa do resultado. Transição de carreira acontece muito isso, né? Nossa, não estou muito satisfeita, não quero mais, eu não gosto disso aqui. E aí, a hora que às vezes. Tipo, chega, né? Deu. Exato, deu. Às vezes, a hora que você começa a investigar, aquela pessoa tem questões que são outras, e se ela sair daquele trabalho para outro, o problema vai continuar ali. E não só com o trabalho, nas relações Relacionamento, também. muito comum. Casamento, namoro, Amizade, irmão, parente, tudo. enfim. A gente precisa ter essa consciência, assim, as insatisfações, claro que elas são sinais para nós. Então, tá alguma coisa insatisfeito? Deixa eu conversar com aquilo. Eu sempre brinco assim, né? E o meu marido, ele morre de rir, porque ele fala que eu falo sozinho o dia inteiro pela casa. Porque eu converso comigo o tempo inteiro. Isso já para mim já virou uma coisa automática. Então, se todo mundo se acostumasse a conversar consigo, a clareza seria construída de uma maneira mais leve. Então, tudo que vem para mim, claro, gente, não sempre, todo mundo erra. Tem horas que também eu explodo, tem horas que também. É, a gente tá falando do mundo ideal. A gente tá Exato. falando. Todo mundo A gente erra. tá num caminho para evolução, que é o que a Isso, a gente nossa quer, busca. onde a gente quer chegar, a nossa É. busca. Então, mas assim, num contexto geral, a insatisfação ela é um alerta pra gente conversar com a gente mesmo. Isso aqui faz sentido mesmo? Porque às vezes a insatisfação ela vem de lugares que não são nossos. Alguém julgou aquilo ali e colou na gente. Às vezes nem é nosso. Dos nossos buracos, das nossas feridas, porque às vezes a gente acaba, joga a bola pra você e você pega essa bola, você não devolve, né? Às vezes quando você tá fortalecido e consciente, Ah, isso aí não é meu. exato, só Toma que de não me volta, esse aí não é pertence. meu. Agora, como o ser humano também tem uma busca muito automática, né, por essa conexão, então eu só sou quem eu sou a partir da minha interação com as outras pessoas, né? Senão, quem sou eu? Se não tem com quem interagir, eu não sou nada. Então, a conexão, ela é um pressuposto da nossa condição humana. Então, a gente quer se conectar o tempo inteiro e pertencer o tempo inteiro, e às vezes a gente vai por vias que elas não são as mais genuínas. Então, é na comparação, é no agradar demais o outro e ferir os meus próprios limites. Então, aí, às vezes, as insatisfações vêm daí. Então, às vezes, não é sobre a carreira, é sobre você, dentro da sua carreira, não estar conseguindo ali colocar os seus limites e conviver com as pessoas da maneira que você gostaria. Então, é muito conflito, é se sentir muito sobrecarregada, é sentir que todo mundo está, né, abusando de você. Então, é muito. A insatisfação ela é essencial, é um alerta emocional para nós. Emoção é informação, mas é muito sobre o que a gente faz com aquela informação. Exato, e se também você não faz parte, se você também não está se permitindo, né, ter essa insatisfação, se você não está colaborando para situações onde você mesmo se coloca, Claro. E isso enfim, sempre, né, acontece com muita frequência. que na maioria É, das vezes é isso, né, às vezes você resolve uma coisinha, às vezes terapia, o coach, enfim, se é, você resolve muitas coisas, é. porque pode ser um padrão em várias áreas e não Com só cer naquele que você está sentindo mais. Tem aquela máxima, né, que eu adoro essa frase, a maneira como você faz uma coisa é como você faz todas as coisas, que é justamente o seu padrão de conduta no mundo. E esse padrão de conduta, ele vem a partir da lente que você enxerga o mundo, que você se enxerga, que você enxerga as pessoas, né. Então, se você tem a lente X, você vai enxergar tudo a partir daquela perspectiva. E o autoconhecimento é uma limpeza, uma troca até de lentes, né. Então por isso que às vezes, você vai por uma área e aí tudo vai meio que ficando melhor. E eu queria muito reforçar que para quem às vezes não sabe muito bem, né, "Ah, não, eu tô sentindo alguma coisa, mas não sei de onde vem". A gente começa pelos hábitos de saúde, uma boa alimentação, uma regularidade nos seus horários de acordar e de dormir, algum tipo de movimento no seu dia, tudo isso favorece demais essa clareza, da percepção da emoção e da percepção dos pensamentos automáticos. E aí você começa a ter um pouquinho de poder de ação sobre aquilo para se sentir melhor, e aí depois você vai construindo Sim. cada vez mais clareza. E também acho que a consciência, né, esse estudo, o autoconhecimento, ele também deixa muito claro os seus limites, né. Sim, Tipo, até aqui eu posso ir, daqui pra cá já é demais pra mim. Às total. vezes pro fulaninho ali não é, pra fulaninha não é, mas pra mim é, isso aí vai ferir
alguma coisa aqui que vai me machucar, ou vai me trazer ansiedade, ou vai me trazer angústia, né? Também, e não se basear pelos outros, né? A gente saber dos nossos limites e falar, hoje eu não consigo fazer isso, vou é. deixar para amanhã. E aí, Total, nossa. quando você tem uma rotina, né, assim, estruturada, é como se fosse um mapa, né? Você sai, erra uma rua, É. mas depois você já Recalcula volta e volta. para sua estrada novamente, É, e aquilo a longo prazo nem vai fazer é. diferença, né? 1, 2 dias. Eu recebo às vezes pessoas que falam assim, "Ah, não, mas eu quero emagrecer 5 quilos em 2 meses". Eu falei: "Tá, e tem quanto tempo que você tá com esses 5 quilos aí a mais?". "Ah, já tem mais ou menos uns 2 anos que eu tô com esse", porque a pessoa tá 2 anos ali cultivando aqueles hábitos, mas aí em 2 meses quer que vá tudo embora. Tem que ter uma, como é que fala? Uma aceitação maior de todos os processos da vida, sabe? Dos nossos e do mundo também, porque as coisas funcionam no seu próprio ritmo. A gente funciona num ritmo próprio, que claro, a gente pode em alguns momentos forçar um pouquinho esse ritmo, a gente pode em alguns momentos travar um pouquinho esse ritmo, mas existe um ritmo próprio. E existe no mundo hoje também muito uma não aceitação dos processos, dos ritmos, do jeito da outra pessoa. É Isso, tudo da muito imposição. é, A internet eu acho que contribuiu para isso com também, né? certeza. O algoritmo que a gente Com só vê o certeza. nosso espelho ou pessoas muito parecidas com a gente, ideias muito parecidas Com pra gente, certeza. lugares que a gente gosta, parece que todo mundo tá indo. Acho que isso também é uma saída também para o bem-estar, né? É você respeitar o outro como ele é, né? É. Ter essa questão E de isso trazer paz em se relacionar com pessoas diferentes, né? e uma coisa que eu sempre falo, assim, sobre saúde e bem-estar também, Ana, que a rotina, mesmo que ela seja uma rotina difícil, mesmo que ela seja uma rotina pesada para você neste momento, é difícil e com muito esforço para você, ela não precisa ser uma rotina pesada. Você pode ter uma rotina muito cheia, você pode ter uma rotina que hoje ainda você não gosta, você pode ter uma rotina que te sobrecarrega demais, mas você pode encontrar maneiras de viver aquela rotina com um pouco mais de leveza. E eu acho que essa deve ser a busca das pessoas, porque às vezes, ah, não, tá pesado, então isso aqui que tá errado. Às vezes é a sua maneira de lidar com aquilo. E se você muda essa maneira, automaticamente aquilo Claro. já fica um pouco mais leve. E Então, o abrir mão também tá, eu acho que nessa receita da leveza, né? Porque às vezes claro, você quer ter razão, não quer estar certo, é, você quer vencer aquela discussão e na é, verdade isso é ego é. puro, né? Às vezes você fala, ah, tá bom, Ah, tchau. esse mundo polarizado que a gente vive é isso, né, então todo mundo quer ter razão de tudo. Gente, eu tenho uma coisa, isso é característica minha, que eu sempre fui assim, eu não tenho a necessidade de ter razão para nada, porque eu sou muito, fortalecida naquilo que eu acho e nas minhas percepções das pessoas, das vidas, dos contextos, e eu sou muito aberta a mudar de ideia e a falar: "Nossa, não sei se o meu pensamento tá tão certo, deixa eu escutar você". Então, e acho que isso traz também uma experiência de vida muito mais interessante, Claro. do que você firmar: "Não, é isso e pronto", entendeu? É, porque Gente. eu acho que o dom da escuta, na verdade, só desenvolve quem tá escutando, E mesmo que você né? e olha, mesmo que você escute uma coisa que você acha que é uma baboseira, você tá aprendendo alguma coisa ali, na sua maneira de escutar, na sua maneira de responder a quando você escuta algo que não é uma coisa que você acredita, sem ferir o outro. Então, tudo é aprendizado. Isso aí é uma frase muito, né, que a gente tem que realmente é isso, tudo que a gente vive é um aprendizado, sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins. Aí a A maneira como a gente vive aquilo. E já emendo aqui outra pergunta, Gabi, que é sobre crenças limitantes, né? Porque muitas coisas do que a gente acredita foram passados pra gente em um Sim, momento que seguem com a gente, às vezes nem faz parte dessa bagagem. Eu é, acho que a escuta, a procura, o estudo também contribui para isso, né? Estar disposto a estar aberto para mudança só faz potencializar o que você é, né? A sua essência, os claro. seus talentos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as crenças limitantes, assim, Tá. o que isso quer dizer? As crenças ficaram muito conhecidas, né, também nos últimos anos, que as pessoas começaram a escrever sobre isso e tudo. Crenças, basicamente, são pensamentos automáticos que a gente tem. Então, eles vêm, sem a gente perceber e muitas vezes a gente age em cima daquele pensamento também no automático, sem perceber muito. Eh, a coisa mais importante que eu acho, independente do nome que você dá para isso, é pensar assim, ó, como você lida com seus próprios pensamentos? E toda vez que você tem uma conduta que ela não está te fazendo feliz, o que que eu estou pensando sobre isso aqui que eu estou vivendo para agir desse jeito? Então, e pensar também crenças e pensamentos automáticos que vêm construídos, uma vida às vezes, né, que vem ali enraizada em você, que veio da infância, que veio da onde quer que seja, não existe você falar assim: "Ah, eu vou eliminar essas crenças". É muito mais fácil, uma via de menor esforço, você pensar em construir
novas perspectivas de pensamento para você. Então, tá bom, eu penso que na escola minha mãe cobrava demais e a minha nota tinha que ser que só 10, então eu sou perfeccionista. Então, tudo que eu faço tem que ser perfeito, senão eu não fico satisfeita. E aí, se não for para fazer perfeito, eu não faço, eu procrastino. É um exemplo, assim, de uma crença limitante ali que tem que ser perfeito. Tá, hoje, quando você olha uma coisa e você não faz, se pergunta, por que eu não estou fazendo essa coisa? Eu estou com medo de fazer não tão bem? E se eu não fizer tão bem, qual que é o pior que pode acontecer? Eu vou ser E o que é pior, não fazer, né? Ou não fazer ou fazer perfeito, né? o fazer perfeito na verdade, você nunca vai fazer perfeito. Quem é que faz alguma coisa perfeita? É muito tópico, né? Então eu acho que tá tudo bem não fazer, se você tiver a consciência que não, eu não estou fazendo isso agora, porque eu tenho uma expectativa de perfeição, eu vou trabalhar nessa expectativa, depois eu venho aqui e faço. Tudo bem. Agora, não vou fazer isso aqui não que eu tô sem tempo. Não, e a perfeição vai vindo de acordo com a vivência, né? Claro, Você põe lá o bloco na rua e vai e vai aparando as construindo ali arestas, vai construindo, até porque você é. nunca tem como prever todas as adversidades que você vai Não. encontrar, né? Então acho que as crenças, assim, elas têm um papel muito importante na nossa conduta, mas para simplificar para todo mundo, que eu gosto sempre de simplificar o conhecimento para que todo mundo perceba que é muito fácil aplicar, é assim, o autodiálogo é normalmente uma resposta, assim, maravilhosa para essa coisa das crenças. Então aconteceu alguma coisa ali que você não gostou do resultado, conversa com você mesmo. Por que eu fiz isso? O que aconteceu logo antes de eu fazer isso? Eu estava pensando sobre o quê? Como é que tinha sido o meu dia? Eu estava sentindo alguma coisa? Tinha acontecido alguma circunstância não tão boa, sei lá, no trabalho, em casa, com a família? Entender um pouco o contexto. E aí, falando assim, parece que é uma coisa complicada, você vai gastar muito tempo, mas à medida que você começa a praticar, vira uma coisa muito automática. Você tá vivendo e pensando sobre o que você está vivendo. É uma vivência com presença. Eu estou vivendo, mas eu estou sabendo o que está acontecendo comigo. A gente pode falar que é o peso daquela bagagem que a gente não quer mais levar, né? Sim. Que a gente nem precisa mais levar, a gente tá carregando lá uma bagagem pesada que nem faz mais sentido A para a gente pessoa que carrega muita você coisa, né? se E até a tornou. gente que tem muito autoconhecimento, que busca isso, né? A gente carrega, fato. Mas quando você constrói você faz a sua malinha nova ali, que ela te deixa super feliz, você para de colocar tanto peso naquela mala que veio. Então você tira um pouco o foco daquilo. Então, às vezes, até a gente não descarta a mala, ela tá lá, mas como você não presta mais atenção, parece que você não percebe o peso. Não Porque influencia mais. a nova tá te fazendo tão bem aqui, tem tudo que você precisa nesse momento, e aí você segue olhando para frente, né? Gabi, tem algum. Você falou de um livro que chama Sem esforço. Sem Adoro Esforço, esse que livro. você adora. Tem mais algum que você indicaria para quem quer começar a pesquisar? Me interessei pelo tema. O que será que eu deveria ler, assim? Coisas básicas que você leu lá no começo, quando você começou a se interessar por esses temas. O Sem Esforço foi um dos primeiros livros, assim, que eu li lá atrás. Ele até hoje, de vez em quando eu volto, consulto, ele é uma leitura muito boa. Gosto muito, leitura fácil. Tem um outro livro que eu gosto muito também, que esse é uma leitura mais recente, que é o Desconstruindo a Ansiedade. A gente tem uma dificuldade de nomear um pouco as nossas emoções, né? E eu acho que a ansiedade é uma emoção de prevalência muito forte hoje em dia na dificuldade das pessoas de realizar. Então, eu acho que se você entende o processo da ansiedade, e ele acontece com todo mundo, né? A gente vive um mundo ansioso, fica mais fácil também você começar a cuidar um pouquinho melhor dessa ansiedade para conseguir agir. Então, eu gosto muito desses dois. E falando posso indicar uma série? Claro. Falando de emoção, tem a Brené Brown, que é uma psicóloga americana, ficou muito famosa falando de vulnerabilidade, depois de coragem. Ela é maravilhosa, tem vários documentários dela na Netflix. Mas eu quero indicar um específico, foi o último que ela fez, é um seriado. Ela com uma plateia, e são alguns episódios, são 5 ou 6 episódios, falando sobre emoções e o quanto é importante a gente saber nomear a nossa emoção para conseguir estar bem com ela e alinhar a nossa conduta também de uma maneira eficiente para nós. E a gente tem nos estudos todos, né, da psicologia, uma categorização de emoções base, que são 6. Mas ela fez um estudo bem mais longo sobre isso, que ela publicou e depois saiu essa série, saiu o livro e tudo, em que ela, se eu não me engano, são 55 ou 60 emoções. E a gente põe tudo embaixo desse guarda-chuva de 6, que são as bases. Isso aqui é medo, isso aqui é estresse, isso aqui é tristeza, é raiva, exato. E às vezes tem coisas que se a gente nomeia de uma maneira mais adequada, né, você consegue lidar com aquilo melhor. Então, a minissérie chama Atlas do Coração. Atlas do Coração, no Netflix. Ai, que lindo, Não, vou ele é ver. na HBO, se eu não me engano. Na HBO. Tá. Mas assim, deveria ser assim, obrigatório para todo ser humano. É um documentário? É um seriado que ela faz com uma plateia, tipo um documentário, assim, mas é ela dando uma palestra, mas interagindo, assim, E aí ela explica todas as emoções.
E é muito didático, muito fácil de entender e até de aplicar, então eu acho muito interessante. Muito legal. E Gabi, hoje você é uma das maiores coachings, né, de saúde e bem-estar do Ah. país. Eu queria saber um pouquinho como é que consiste esse trabalho, para quem se interessou, né, no seu conhecimento, no nosso papo, como que funciona? A pessoa te procura e aí você faz uma análise, um diagnóstico, tem alta, não tem alta, é um pacote de sessões, como que é isso? Como que o que que a pessoa pode esperar do seu trabalho? Tá. Quando a pessoa entra em contato comigo, normalmente eu marco uma primeira sessão para entender todo o contexto da pessoa, e a partir daquela primeira sessão, já na primeira sessão, eu sou muito prática, assim, eu já gosto de dar algumas orientações, ou ferramentas, ou exercícios, vamos dizer assim, para a pessoa já viver um pós-sessão com um pouquinho mais uma sensação assim, tô avançando. E aí, a partir dessa primeira sessão, eu faço uma sugestão de como seria um processo interessante, de acordo com aquilo que eu conheci da pessoa ali. E são sessões semanais ou quinzenais, dependendo da pessoa e da demanda, pelo Zoom, sessões de 1 hora. E normalmente os clientes ficam comigo assim, o meu método, assim, a maneira que eu estruturei, ele vai de 8 a 10 sessões. Mas o ser humano é muito individual, né? Então existem algumas adequações que eu faço, então algumas pessoas podem ser menos sessões, outras podem ser mais. E tem muitos clientes que no final do método, a pessoa atinge determinado resultado, e daí ela quer começar a trabalhar outra coisa que descobriu ali no meio do caminho, ou ela quer só fazer um acompanhamento mensal para ir ajustando ali coisas que vão surgindo. Então tem gente que está comigo até há bastante tempo, assim, nesse acompanhamento mensal. Mas, a princípio, para um resultado específico, uma transição de carreira, um emagrecimento, algo assim, 8 a 10 sessões, semanais ou quinzenais, a gente consegue ter um bom resultado. As pessoas geralmente chegam até você tristes, querendo mudar, sem ver luz no fim do túnel. Quais são os temas principais que elas buscam a solução, resolver? Existe algumas temáticas, assim, que Assim, permeiam? a saúde, hábitos de saúde e emagrecimento são uma temática forte do meu trabalho, porque eu falo bastante sobre isso até no meu Instagram, porque eu acredito muito que vai ser a base de qualquer mudança na vida. Se você não tem saúde fisiológica, emocional, mental, assim, fica mais difícil mudar. Então, vem bastante por isso. E como eu fiz uma transição de carreira também, eu até não falo tanto no Instagram sobre isso, mas eu recebo muitos clientes com transição de carreira também. E é engraçado que às vezes a cliente vem para o emagrecimento e já aconteceu muitas, muitas vezes do emagrecimento ir para a transição de carreira. Porque a questão do ganho do peso pode ser um reflexo de uma insatisfação e muitas vezes em outra área, Claro, é né? tudo a mesma coisa, né? Então acaba indo assim por esse lado. Então eu diria que os 2 maiores temas assim que os meus clientes me trazem é transição de carreira e emagrecimento, saúde. Mas eu não diria que eles vêm tristes. Você sabe que é uma coisa engraçada, você perguntou assim, eu fico até é bom ver que no mundo hoje as pessoas já não deixam chegar nesse ponto de estar tão mal, tão sem luz no fim do túnel para procurar uma Sim. ajuda. Eu acho que elas chegam assim: "Olha, isso aqui não tá legal, não sei como é que eu Já faço, já sabem o que tentei". fazer, né? Já sabem Ou procurar já tentaram ajuda. alguma Que bom, coisa. isso é muito bom. Isso é bom. Se permitem a buscar ajuda, É. né? E você também tem um Instagram muito ativo, né, Gabi? Para quem não É. tiver acesso aí aos seus Sim, atendimentos, deixa seu Instagram pra gente aqui também, porque tem claro. muito conteúdo, assim. Eu sou fã do Adoro. seu IG e aprendo muito com seus vídeos, com as caixinhas de perguntas, você é super É, atenciosa. é. Qual que é o seu O Instagram? meu Instagram é Ana Gabriela Braga, bem fácil. E eu sempre falo isso também, às vezes alguém me escreve: "Ah, não, mas o investimento eu não vou poder agora e tal". Eu falo: "Olha, fica lá no Instagram, toda caixinha que tiver você manda, eu respondo para você, não tem problema". Eu acho que é muito importante que aquilo que, a gente tem de bom, né, a gente consiga transbordar para cada vez mais pessoas. Aí entra muito essa coisa do propósito, que vocês falam, né, bastante aqui também no podcast. Eu acho que a gente viver aquilo que a gente acredita, que a gente pratica, e conseguir, melhorar minimamente que seja a vida das pessoas ali, 1 minutinho no Instagram, para mim é uma coisa importante, sabe? É. Transformar nossos sonhos em ações, né? Isso É, é o nosso desafio aqui, nosso é, desafio terreno. é isso. Então, ó, Ana com um N só, Um N só. Gabriela Braga. Isso, bem fácil, tudo Gabi, a junto. gente vai ter que se despedir. Ah. Vou chorar! Ai, foi muito bom. Gabi é uma amiga muito É. querida e eu tô muito feliz de você ter Ai, vindo. também. 7º episódio Ai, já do Pode Ser Linda Podcast. Obrigada pelo apoio, foi tô ótimo. muito orgulhosa, viu, de você e do seu Ah, projeto. obrigada. Gente, eu espero que vocês tenham gostado e acompanha a gente aí, curte, comenta, pode deixar dicas, pode fazer perguntas, se não gostou de alguma coisa também, pode contribuir que a gente está aqui, né, para a gente conversar com vocês, ter esse canal aberto de acolhimento de comunidade, tá bom? Um beijão, gente, até mais. Obrigada. Tchau.